Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos e no programa de hoje vamos falar sobre as criptomoedas ou dinheiro virtual. É dinheiro como o real, o euro ou o dólar. A principal diferença é que não tem banco central ou governo ligados. É 100% virtual, ou seja, só existe na internet. E já é possível fazer muitas operações bancárias usando essas moedas virtuais. Existe uma porção delas, um imenso mercado que atrai investidores, mas ainda gera muitas dúvidas. Será que é esse o futuro do nosso dinheiro? Você conhece Bitcoin? Já ouviu falar? Já é aquela moeda virtual. Eu já ouvi falar, mas não sei muito sobre. Eu conheço, já ouvi falar, conheço algumas pessoas que já falaram que poderiam investir, mas que investem realmente eu ainda não conheço. Já existem governos regulamentando, né? E cada vez ela tem se tornado mais forte. Uma das principais dúvidas que eu tenho em relação a isso é a questão da flutuação dela. Os preços, com quanto que elas valem, varia muito, então isso deixa uma incerteza. Eu vejo que hoje eu não utilizo, mas é uma tendência de mercado, é uma tendência de que as pessoas utilizem desse recurso cada vez mais. Eu acho que tem muito potencial para se tornar popular no futuro. E hoje existe mais de 1.000 moedas virtuais. A primeira foi a Bitcoin. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre o assunto é o Guilherme Reis, cofundador do portal 99 Cripto. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu agradeço o convite. Para começar aí a nossa conversa, eu queria saber, de você o que são as criptomoedas e como que elas funcionam. A criptomoeda, ela é um ativo, né, na internet para você fazer trocas ou reserva de valor ou troca por bem de consumo ou serviço, mas a base dela, podemos dizer que a reserva dela o lastro, na verdade, está em criptografia. Então, cada moeda utiliza um modelo criptográfico por trás dela, né, e tem um paper que vai explicar qual que é o protocolo qual a finalidade daquela moeda, e então cada moeda segue isso. Então, ela basicamente é uma moeda que você pode comprar e vender na internet, mas por trás dela existe um conceito matemático criptográfico por trás que vai definir a função dela no mercado. Agora, o Guilherme, nós estávamos falando nos bastidores aqui, né? É um assunto que gera muita curiosidade na gente. A invenção do dinheiro, ela trouxe profundas revoluções, transformações no mercado, no modo da pessoa organizar a sua vida. Em que é essa... Nós estamos todos acostumados, né, no mundo capitalista do dinheiro tradicional, em que o dinheiro virtual, a criptomoeda, ela inova e o que ela oferece de singular para a população? Para a gente entender um pouco disso, a gente tem que falar como que começou, né? O Bitcoin começou no final de 2008 com o crash da Bolsa, e o Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa, um grupo, ninguém sabe qual a identidade, né, dessa pessoa, ela criou esse protocolo para ter uma moeda alternativa a uma moeda que não é controlada pelo Banco Central. Então, qual que foi o objetivo? Por que começou? É você ter uma moeda que você consegue trocar em todo lugar do mundo e que não tem um órgão que pode não conseguir manter aquela moeda hoje. Hoje você tem bancos, né, como intermediários desses ativos, desse dinheiro que a gente comercializa hoje, e o banco ele tem um limite que ele consegue operar de dinheiro ali, que quem regulamenta é o Banco Central. Então, se esse banco não conseguir cumprir, o Banco Central tem que arcar, né, com esse dinheiro que está sendo em circulação por esse intermediário. No caso do Bitcoin, não. O Bitcoin todas as pessoas da rede de mineração garantem a segurança da rede, e aquele ativo que está ali dentro circulando pode rodar em qualquer lugar do mundo sem ter nenhum órgão ou governo falando para ele segura, solta, aumenta, desce. Ele segue simplesmente a flutuação do mercado. Você acha que a tendência é que o dinheiro de papel, o dinheiro de metal desapareça em alguns anos, dando lugar às moedas apenas ao dinheiro virtual, ou não? Isso é uma realidade ainda bem distante? Eu acho que desaparecer o papel moeda, a moeda de metal, ainda vai levar um bom tempo ainda. Mas a gente já caminha, né? A maioria de nós não anda muito com dinheiro na carteira, no cartão, né? No plástico, a gente chama de dinheiro de plástico, né? E eu acredito que com o tempo estão chegando, né, esses acessórios de pulseiras, relógios, que te permitem fazer compras, né?
com dinheiro que está no virtual, e isso vai acabar chegando para esses devices e para outras plataformas também. E à medida que eu acredito que sim, eu acredito que é o dinheiro do futuro, mas ainda vai levar um tempo para poder acabar o papel moeda. Eu, antes de organizar o roteiro, conversando com alguns amigos alunos também, eles falaram, professor, pergunta isso, então eles estão interessados, a pergunta não é só minha. Qual que seria a diferença dessa relação com o dinheiro, com a criptocapital, né, vamos dizer assim, entre uma bolsa de valores profundamente especulativa, o capital que um cidadão deposita em um banco e gere, como você disse, aí, com um cartão de débito ou de crédito? O que seria diferente ou singular aí? Ou é a mesma coisa, é mais uma alternativa? Olha, tem algumas diferenças, igual, por exemplo, a Bovespa, aqui no caso do Brasil, ela é regulada pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, só pode entrar para poder comercializar ali os ativos que passam por uma série que cumpre uma série de regulamentos da CVM. No caso do Bitcoin, não tem uma empresa que vai ficar falando, olha, você pode comprar, você não pode, né? Como é que funciona isso? Se tem uma queda muito grande, não tem aqueles breakdown que tem na bolsa para poder parar as negociações, ela continua acontecendo. Aconteceu agora na Petrobras, né? Exato, então assim, não tem um órgão para poder segurar isso, então ela sofre mais efeito especulativo do que as ações tradicionais, entendeu? Mas a segurança em termos de investimento é a mesma, o risco também é muito próximo do outro. E é regulamentado aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós estamos com um projeto de lei ainda de 2015, que está em votação ainda, está numa comissão agora, que ainda está discutindo ainda sobre como regulamentar. Entendeu? Os bancos têm um interesse muito grande em criar restrição em cima disso, porque é um ativo, é um mercado que vai esmagar, né, o modelo de negócio deles. Então eles têm um interesse muito grande em criar uma regulamentação muito exigente, mas a gente já tem vários países hoje que já tem uma relação ótima com o Bitcoin, como Eslovênia, Estônia, Japão, Rússia está melhorando bastante também. Agora, assim como tem a internet, que a gente fala internet profunda, onde acontece muita coisa sem regras e tal, e nesse mercado também, são 10 anos praticamente de funcionamento, né? Isso. Nós estávamos conversando aqui. Agora, quais são os grandes problemas aí, riscos que oferece para uma pessoa começar? Olha, eu acho que o maior risco está na pessoa que começar sem saber como investir ou como comprar. Né? Ela não comprar na mão de uma empresa por meio ilícito, uma empresa que não tem suporte, não apresenta nenhuma segurança, né? Ela começa com o risco por aí. Mesmo seria da Bolsa de Valores, então, também? Seria como se fosse na Bolsa de Valores. A diferença é que na Bolsa de Valores você não consegue comprar ações fora da Bolsa. No caso do Bitcoin, das outras criptomoedas, você consegue comprar. Tem gente aqui no Brasil que vende plataformas de e-commerce comum aí, as pessoas compram. É uma completa loucura, entendeu isso? Eu já tive casos de consultoria que o cliente comprou numa plataforma muito conhecida aqui no Brasil e teve o computador hackeado, entendeu? A pessoa não só não entregou os bitcoins que ele comprou, como ainda sequestrou os dados do computador dele. Então, começa você comprando no local certo. O tempo desse nosso bloco está quase acabando, mas eu queria antes rodar o quadro hashtag para a gente ver o comentário dos nossos internautas. Vamos lá? Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão. Vamos ver o que o pessoal anda comentando. O Bitcoin é o começo de algo grandioso, uma moeda sem governo, algo necessário e imperativo. Os bancos estão entrando em choque por conta do crescimento das criptomoedas. E o último, com tanta notícia positiva, é apenas questão de tempo para o Bitcoin voar. Invistam apenas o que podem esperar o retorno e de forma responsável, mas tenham o Bitcoin, é muito promissor. Sobre esses comentários, eu queria, além, né, da gente falar um pouquinho, né, comentar o que o pessoal andou falando aí sobre os bitcoins, eu queria saber se é algo crescente aqui no Brasil, como é que está esse cenário? O mercado brasileiro vem crescendo continuamente no volume de compra e venda, né, das casas de câmbio aqui. Então, se você comparar com 2014, nosso volume de compra e venda hoje é mais de 4.000% de crescimento. Então, assim, antigamente você tinha 2, 3 casas de câmbio, hoje você tem mais de 10. Então, o brasileiro ele vem se interessando sim pela compra,
Tá? Muita gente se frustra porque não sabe quando comprar e quando vender, aí compra às vezes na alta e tenta vender, está na baixa, aí não sabe analisar isso. Então fica achando que como tem uma volatilidade alta, ele vai perder dinheiro ali. E não é bem por aí, mas realmente o Bitcoin é a moeda que hoje vale muito. Tem casa de câmbio hoje aqui no Brasil que movimenta 30 milhões de reais por mês. O brasileiro ele é mais conservador para investir? Olha, sim, eu diria que sim, entendeu? Mas eu ainda tem pessoas mais conservadoras do que os brasileiros, quando se compara no mercado mundial. O brasileiro eu diria que está ali no intermediário. Guilherme, qual seria a diferença entre você comprar, como a gente faz hoje, já que é um dinheiro internetico, vamos dizer assim, você compra na internet hoje usando um cartão de crédito ou até paga por boleto bancário, que você imprime, paga, né, ou faz depósito na conta do outro. O que seria assim o singular e o original do comércio com a criptomoeda? Hoje, para você comprar, o ideal é você tem que começar procurando uma casa de câmbio que tem algum suporte, algum nome no mercado já. Então você começa por aí e ela já tem uma série de regras para poder te vender o Bitcoin. Ela já não te vende se você tiver muito dinheiro e quiser comprar. Ela tem uma série de regras de compliance que você tem que seguir. Passou isso, você tem essa criação da sua carteira virtual, onde você recebe o Bitcoin lá dentro, e essa carteira você pode acessar de vários aplicativos no telefone. Quando você chega em estabelecimentos, uma cafeteria, um hotel, até oficina mecânica, se você quiser pagar com Bitcoin, o que você faz, você estipula o valor que você quer em reais mesmo. Quero, sei lá, 500 reais, por exemplo, ele vai te falar qual que é a proporção disso naquele momento em Bitcoins. Você escaneia um código no telefone do vendedor, ele já passa aquele código para o seu telefone e você transfere esse dinheiro para a conta dele, para a carteira virtual dele. E pronto, a transação foi feita. Legal. Gente, eu vou interromper rapidamente a nossa conversa, mas a gente volta no segundo bloco, não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e o assunto de hoje são as criptomoedas ou as moedas virtuais. E agora que você já sabe o que é, vamos saber como investir? A nossa equipe foi conversar com um publicitário que investe em Bitcoin. Ele mostrou para a gente a carteira virtual dele e falou sobre os riscos e benefícios desse mercado. Já pensou em ir às compras sem precisar levar dinheiro ou cartão de crédito? Parece impossível, né? Mas isso está mudando. Atualmente você pode pagar as contas com dinheiro virtual. Eu estou falando da Bitcoin, uma criptomoeda que tem atraído centenas de investidores no Brasil. Você quer diversificar e fazer reserva de dinheiro. Basicamente é isso. E o Bitcoin, como era não só os Bitcoins, né? As criptomoedas como um todo, como era um mercado novo, acaba que é interessante. Aí você vê exemplos de gente que conseguiu uma boa rentabilidade, pessoas que estão vendo que o mercado é promissor e você acaba entrando naturalmente com a cautela necessária. Aí eu fui procurar fazer a consultoria e achei interessante, resolvi investir um dinheiro que eu tinha sobrando para ver qual que é a rentabilidade que eu ia ter. Para investir em Bitcoin, é necessário criar uma conta nas chamadas exchange, que funciona como uma casa de câmbio online, e aplicar uma certa quantia em dinheiro para ser convertida em Bitcoin. O seu dinheiro vai para a conta dela e lá dentro é feita essa conversão para a moeda que você quer e, na verdade, você decide tudo, né? Você vai lá, eu quero comprar hoje, por exemplo, então vou converter X valores em tal moeda. Aí depois, para você fazer a compra e venda, é igual funciona no mercado de ações, por exemplo. Você vai lá e fala, ó, eu quero vender tal moeda e ela está a tal preço. E aí a pessoa chegou, viu, comprou. E a mesma coisa vale para você, você entra numa fila, até chegar, você compra. Mas antes de investir, é importante buscar informações, conhecer o mercado e quais os riscos na compra e venda dessa criptomoeda. Então, gente, agora o Bruno vai mostrar pra gente como que cria uma conta para começar a investir em Bitcoin. Você escolhe o site, né? Aí geralmente ele vai te dar todas as informações aqui sobre os tipos de moeda, sobre a forma como você deve investir, por que investir. É importante olhar também questões de segurança, se ele é um site auditado, se ele te garante essa segurança de informação. Geralmente você começa por um login e senha normal, né, com o seu nome e e-mail, e aí ele vai abrir para você um painel para você preencher.
ele vai te pedir para mandar os seus documentos, você vai ter que fazer uma cópia deles para poder enviar, vai ter que tirar uma selfie para provar que é você mesmo que está fazendo o procedimento, e a partir daí você consegue receber, você recebe também por e-mail todas as confirmações e tudo, e aí você consegue abrir. É muito simples para você abrir. A principal diferença entre a Bitcoin e as moedas convencionais, como real ou dólar, é que ela é 100% virtual e independente, ou seja, não é controlada por um banco ou governo, e por isso os cuidados devem ser dobrados. Já tem casos de pessoas que tiveram a carteira hackeada, porque como é um ambiente digital, é bom você se cercar sempre de cuidados na hora de fazer a compra. E nunca investir mais do que você pode. Você investe, na verdade, o que você tem sobrando ou o que você tem em reserva. Mas você nunca se compromete o seu dinheiro do seu cotidiano com isso. É outra dica importante. Guilherme, dá para ficar rico com o Bitcoin ou é uma alternativa à poupança, à bolsa de valores? É mais uma alternativa de ganho? Eu acredito que eu gosto de falar para os clientes mais como uma alternativa de ganho. A gente tem assim alguns cases que realmente pessoas ficaram ricas mesmo, né? Principalmente quem comprou muito lá atrás e guardou. Quem acreditou, né? Que acreditou, que comprou quando a moeda valia $100, $80. Né? Tem gente, eu conheço gente que comprou Bitcoin quando ela valia $1,37 cada moeda. Nossa Senhora. E a moeda chegou a valer $20 mil ano passado, no final do ano. Então você olha quanto dinheiro que essa pessoa ganhou. Né? Teve aqueles brasileiros lá que venderam a parte deles no Facebook, né? Que eram do grupo dos fundadores lá e tudo, que eles fizeram milhões de dólares em Bitcoin só com essa valorização. Eles compraram lá atrás. Mas eu quero falar de outra coisa mais crítica agora, né? Uhum. Tem lido muito Ladislau Dalbor, um economista da USP, ele tem feito muitas críticas ao atual sistema financeiro especulativo. Uhum. Né? O livro dele, por exemplo, o último que eu li é A Era do Capital Improdutivo. Hoje você ganha muito mais dinheiro especulando do que, por exemplo, produzindo, gerando emprego e tal. Quer dizer, o dinheiro teria uma função social. Só que nós estamos numa cultura onde o lucro é o principal a ser buscado e não se preocupar uns com os outros, etc. Em relação à moeda virtual, ela, por exemplo, interfere em políticas? Já tem casos, por exemplo, dela influenciar, financiar campanhas, ou, por exemplo, de estabilizar a economia de um país, como o sistema bancário ou especulativo faz? Olha, não, ainda não, entendeu? Ainda não? Mas ela tem potencial para isso, porque o poder de especulação dela, como ela está aberta para o mundo inteiro, né? Por exemplo, eu não consigo comprar uma moeda, uma ação na Bolsa de Tóquio com a mesma facilidade que eu compro uma ação da Petrobras aqui. Né? Então tem uma dificuldade, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer para conseguir comprar esse ativo fora. O Bitcoin não, você compra em qualquer lugar. Você tem uma conexão com a internet, um computador, pronto, você já pode comprar. Então ela sofre uma especulação muito maior do que o ativo da Bovespa e de outras coisas. E ela é mais difícil de você controlar essa especulação dela, entendeu? Mas aí que nós estamos num quadro, desculpa, eu estou insistindo nesse quadro crítico, que é a questão da corrupção. Né? Hoje, por exemplo, você tem como fiscalizar uma pessoa com enriquecimento ilícito, de onde veio esse dinheiro. Como é que se dá, já que não tem um controle de um banco central, você não paga imposto ou não declara na bolsa de valor, no seu imposto de renda, como é que se dá essa relação? Não, na verdade, você pode declarar ele no imposto de renda. A Receita Federal já recebe desde o 2016, se eu não me engano. Você pode declarar o lucro que você teve com criptomoedas no seu imposto de renda, tem um campo lá agora para isso. E o Bitcoin, a maioria das criptomoedas, a blockchain, que é a rede que roda por trás, ela é 100% transparente. Então, assim, você não sabe quem que é o dono de uma carteira X ou de uma carteira Y, mas você consegue ver todas as transações que aconteceram ali naquele bloco. Então, você consegue chegar, com o tempo você consegue chegar, requer um pouco mais de investigação, mas você consegue chegar aos donos daquelas carteiras. Que foi o caso lá na Deep Web em 2000, se não me engano, 14, eu não lembro agora o ano, que teve aquele site da Deep Web que vendia droga, encomendava, né, outros crimes ilícitos e tudo. Tinha uma carteira gigante de bitcoins lá dentro, a FBI conseguiu chegar no proprietário dela e efetuou a prisão.
né, e fechou o site e tudo. Então, assim, você consegue rastrear, ele tem rastreabilidade. É isso que eu queria saber. Eu queria saber o que o investidor ele deve saber sobre as criptomoedas antes de investir. Porque o que a gente estava conversando anteriormente, eu sou mais conservadora e eu tenho um pouco de medo de investir nessas novas, né, na criptomoeda, nos bitcoins. É seguro realmente, já que não é ainda regulamentado? O fato da regulamentação não ter saído não vai tornar ela mais segura ou menos segura. Tá? É bom a gente pontuar isso. A questão da regulamentação é mais para poder ter um controle maior sobre as movimentações bancárias e tudo, para aumentar um pouco ainda a rastreabilidade. Agora, a segurança, a blockchain é 100% segura. O que acontece assim, você vai investir um dinheiro e ele vai desvalorizar daqui a um tempo, isso pode acontecer com qualquer ativo que você compra, né? A diferença para o investidor é aprender a ler gráficos de investimento. Porque embora os gráficos, quando você entra nas planilhas, é a mesma coisa dos gráficos da uma Bovespa da vida, só que o movimento que você tem em uma semana na Bovespa, nos gráficos, muitas vezes você tem um período de 2 horas numa criptomoeda. Então você tem que estar acompanhando, se o seu objetivo é fazer o trade, a troca constante de moedas, você tem que estar acompanhando com uma frequência muito grande os gráficos e aprender como ler esses gráficos, ou você compra como uma reserva de valor. A maioria do pessoal faz hoje. Compra e coloca lá e espera para quando for valorizar. Só para finalizar aí nosso bate-papo, eu queria saber se você acha que essa nova geração está perdendo a confiança no mercado financeiro tradicional, investindo em criptomoedas. Sim, eu acredito que sim. O pessoal está havendo uma movimentação política muito grande no mundo todo. As pessoas estão aumentando um pouco de consciência política em cima de tudo isso. E todo mundo sabe das taxas de banco atual, tanto que você paga para movimentar dinheiro, para você ter uma conta lá. Inclusive, um dos problemas que a criptomoeda resolve é o acesso ao sistema bancário. Que muita gente, a gente estima hoje que 1/6 da população mundial não tem acesso ao sistema bancário. Não tem uma conta em banco, não tem um cartão de crédito. Essas pessoas são excluídas do mercado de consumo. A pessoa que está no interior da África, na Ásia, nas Filipinas, muitos ali não conseguem entrar num site de compra e fazer uma compra. E o Bitcoin chega com a possibilidade para inserir essa pessoa no mercado de consumo muito maior. Então, as pessoas estão vendo, não só isso também, como essa falta de dependência do governo como algo positivo para estar investindo. Guilherme, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado por enriquecer aqui o Novos Tempos. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, gente. O mundo em que vivemos está em constante evolução, mudança. O nosso jeito de viver e conviver passa por profundas transformações culturais, sociais, políticas, econômicas, religiosas, tecnológicas. Essas mudanças se aceleraram nos últimos tempos, sobretudo com o advento da internet e dos smartphones. Muitos estão perdidos ou se sentem deslocados. Nada melhor do que refletir e uma roda de conversa como essa que o programa oportunizou. Pois todos somos afetados por essas mudanças, não é mesmo? No programa de hoje, conversamos sobre criptomoedas. E você, já está inteirado dessa nova realidade? Esperamos que a entrevista do programa de hoje tenha contribuído e despertado o seu interesse. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana? Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria do PUC TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. E você pode rever esse e outros programas na nossa página no YouTube. É só pesquisar Novos Tempos PUC TV Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!